que muda a vida. Um encontro que muda a vida. Alguns encontros, ou quase todos eles, mudam a nossa vida de alguma forma. Uma pessoa cria o seu filho de maneira honesta, e no decorrer da vida daquele filho, na adolescência, ele encontra um mau caráter. Aquele encontro às vezes contamina aquela criança, e todo o projeto de vida que a família tinha, que Deus tinha permitido para aquela criança, é transformado naquele momento, porque ela se envolve aonde não deveria se envolver. Outras pessoas vêm lá no fundão do Nordeste, numa situação difícil, às vezes numa vida até humilhante, fala assim: eu vou tentar a vida em São Paulo, em Curitiba, numa cidade grande, e chegando ali encontra uma pessoa que fala assim: olha, o que você precisa nesse momento é de uma oportunidade, você precisa estudar, aproveita que você está no trabalho, que você conseguiu esse emprego, investe em estudo. E é um encontro, um conselho, e depois de anos e anos se passam, você encontra aquela mulher que veio naquela situação e ela é médica. Por quê? Porque um encontro com um bom conselho, ou com um bom conselheiro, transforma tudo aquilo que poderia ter sido ruim. Essa pessoa não teria uma vida plena, ia trabalhar o resto da vida, não ia se importar. Nós vemos isso hoje claramente das pessoas que foram instruídas lá atrás pelo papai, pela mamãe, pelo tio, dizendo assim: quando você procurar um emprego, procure um emprego registrado. Quanta gente não deu importância a esse fato e hoje diz assim: eu poderia estar aposentado, mas não tinha ninguém que o instruísse naquela época. Ele trabalhava muito bem, trabalhador, mas não era registrado. E hoje, às vezes por conta de 2, 3, 5, 8, 10 anos que perdeu de registro, ainda não está aposentado. Então veja que, qual que é o intuito desse princípio, dessa nossa conversa? Entender que um encontro muda toda ou completamente a vida de uma pessoa. Um encontro de um homem bom em seu carro, agora estou falando num caso que a gente conhece. Esse homem sai de casa e numa avenida próxima à casa dele, ele tem um encontro com um assaltante. E aquele homem passa um nervoso tão grande, rouba o seu carro, e ele passa então a viver dependente de remédio, porque desenvolveu uma diabetes altíssima, emocional. Aquele encontro, que poderia não ter acontecido, mudou completamente as questões das coisas que ele come, a liberdade que ele tem para sair, pelo controle que tem que ter pelos remédios, a quantidade de vezes que ele vai ao médico, mudou um monte de coisas que antes ele podia. Então nós vemos que os encontros podem ser bons ou ruins, mas que todo encontro tem uma mudança na vida da pessoa, que pode ter uma mudança na vida de alguém. Encontros de bons conselhos, encontros de maus conselhos. A Bíblia diz assim: as más conversações corrompem. Quem está escutando o vídeo vai achar que não tem ninguém. As más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, o contrário também é verdadeiro. As boas conversações trazem para si bons costumes. Então nós temos que entender onde foi feita a diferença na nossa vida do que somos hoje. Quando Deus se encontra com o pó da terra, Deus faz separação entre água e porção seca, firmamento, astros, luminares, e vai tendo todo o processo da criação no livro de Gênesis, que é o livro dos começos. Quando Deus encontra com o pó da terra, então muda para sempre, ou inicia-se uma história. O primeiro encontro com Deus, com o pó da terra, ele faz o homem. Em seguida, nesse encontro com o homem, Deus faz a mulher. Então tem início a história da humanidade através do encontro de Deus com o pó da terra, de Deus com a costela de um homem. E Deus faz todo um projeto para aquela humanidade que é quebrado pouco tempo depois no paraíso, no Jardim do Éden. Mas Deus
foram restaurando, e vem outros projetos, outras alianças, outras mudanças. E o homem se encontra então com uma situação. Deus fala: olha, eu vou mandar o dilúvio. Mas mesmo tendo a oportunidade, a arca aberta, mesmo tendo uma liberdade para serem salvos, eles não encontram a salvação porque não desejam. Podia ter sido bem diferente, porque Noé se encontrou com aquele povo, Noé pregou para aquele povo, Noé passou anos da vida dele construindo aquela arca, e quem viu, quem acompanhou, quem ouviu, teve a oportunidade de ser livre. Mas quem foi livre? Noé, seus filhos, suas noras, só naquele momento. Por quê? Porque o encontro com Noé não gerou para eles diferença, porque não desejaram. Quando Deus se encontra com o homem, com a mulher, com o ser humano, Ele deseja transformar, Ele deseja que nós sejamos transformados. Nós vemos uma história, nós temos conhecimento, da realidade, no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: então Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. Mais para frente, Deus se encontra com Abrão, e Abrão passa a ter o seu nome mudado para Abraão, e Deus muda então a história da humanidade através da vida de Abraão. Um homem simples, envolto a outros deuses, com sua família que servia a outros deuses, numa situação, vamos dizer assim, de não conversão ainda, e Deus o chama para um pacto, para uma aliança. Deus fala para ele: você abandona os outros deuses, abandona a idolatria, deixa o seu passado, sirva ao Deus vivo. E a história vai narrando os acontecimentos que gerou hoje o que é a nação de Israel. Toda uma nação foi transformada porque um dia um homem se encontrou com Deus e deu ouvido a esse encontro. Portanto, essa palavra está nos direcionando que não só o encontro, mas a reação do encontro é que vai transformar as coisas. Porque as pessoas se encontraram com Noé, viram a arca, tiveram a oportunidade e não tiveram sua vida salva. O homem Deus cria o homem e a mulher, coloca no jardim do Éden, e eles tinham um encontro diário com o Criador. Imagina que coisa gloriosa. Chega pela manhã, Deus vai te visitar pessoalmente, você vê, fala, conversa, ouve. No final da tarde você vê, fala, conversa, ouve Deus falando. Mas esse encontro foi contaminado pelo pecado. E aquele encontro, que poderia ser algo glorioso, até que alguém errasse, talvez viesse Noé, viesse Adão, Eva, todos os seus filhos, outras gerações, e de repente alguém errasse. Mas nós não temos acesso a uma história assim. Por quê? Porque o erro aconteceu logo no começo. Mas Deus é um Deus de misericórdia, de amor, tanto é que Ele se encontrou com cada um de nós, e nos deu a oportunidade de sermos perdoados, de termos a nossa vida transformada, de podermos nos arrepender e pedir perdão, garantir o nosso nome no livro da vida e dar manutenção desse nome lá. Porque não é que você está salvo, vai ficar salvo para sempre. Nós temos que manter a santidade, temos que procurar ser cada vez melhores, procurar aquilo que é uma brincadeira que eu ainda fiz aqui no começo do culto, dizendo buscar a perfeição. A Bíblia é clara, nós seremos perfeitos quando estivermos com Cristo na glória. Mas enquanto isso, Deus não falou assim: não, já que é só lá, então agora vocês podem fazer o que quiser. No próprio livro ele disse assim: sede santo, porque eu sou santo. E a palavra que Deus nos dá hoje, tem nos dado neste lugar, é uma palavra bíblica. Nós temos que entender que aquilo que sai deste livro sagrado precisa
precisa mudar o nosso coração. Quando essas palavras se encontram no teu coração, quando elas vão de encontro com o teu intelecto, quando você ouve Deus falar através dela, isso precisa mudar o nosso destino. Isso precisa mudar o nosso futuro, mudando já desde o presente. É um conselho, é isso que Deus deseja, assim eu vou agir. Nem sempre é fácil agir da forma que Deus quer. Afinal de contas, nós temos que resistir o pecado, resistir a tentação, resistir às ciladas do inimigo. Se a palavra é resistir, já implica que precisa de uma força emocional, uma força espiritual, uma força física. Afinal de contas, o homem é composto, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. E em todos eles, nós precisamos de Deus para nos direcionar à resistência. Afinal, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Por quê? Porque a tentação, ela existe, e o que nós vamos fazer no nosso encontro com Deus é que vai determinar se seremos vitoriosos na tentação ou se perderemos a nossa salvação por cedermos ao pecado. O Deus de Abraão, em Gênesis capítulo 12, agora eu te convido a abrir a palavra de Deus. Quantos trouxeram a Bíblia? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Você que é soldado do exército de Cristo Jesus, precisa andar com a espada nas mãos. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3, vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Os que acharam, dêem um amém aí. Amém. Glória a Deus. O Senhor tinha dito a Abraão: deixa a tua terra natal, seus parentes, a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. E aí vai seguindo, Deus falando: abençoarei os que te abençoarem, e assim por diante. Mas eu quero mostrar nesse primeiro momento bíblico que existem instruções e resultados. Quando você vem na casa de Deus, vem porque você quer a bênção de Deus ou você quer ouvir Deus falar? Geralmente é as duas coisas. Você quer ouvir Deus falar com você, isso está no teu DNA desde a criação do mundo. Desejamos ouvir a voz de Deus, mas também não perdemos a oportunidade de queremos ser abençoados. Tem algo errado em desejarmos ser abençoados? Não, é um direito teu, é um direito de filho. O pai quer abençoar os filhos, mas ele começa dando instruções, e à medida que esse encontro com a nossa vida está afinada com o desejo de Deus, aí sim você pode pedir o que você quiser, porque se as palavras de Deus estiverem em nós e nós estivermos em Deus, aí ele diz: pedirei o que quiseres e vos será feito. Mas veja que há uma instrução: se a palavra dele estiver em nós e nós estivermos nele, nada mudou, meu irmão. Nada mudou, nem com pandemia, nem com as novidades da tecnologia, nem com a evolução da raça humana, que às vezes não me parece evolução, parece declínio. Em alguns casos, infelizmente, é declínio. Mas nada mudou na vontade de Deus de abençoar a sua igreja. Está compreendendo até aí? Amém? Amém. Porque diz assim, olha, em uma das versões, o versículo primeiro diz assim: Deus aparece a Abraão e a nação é abençoada. A tradução mostrou que Deus aparece a Abraão e a nação foi abençoada. Aqui nós começamos falando assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixa a tua terra natal, os teus parentes, a família do seu pai, e vai até a terra que eu te mostrarei. E Deus estava falando assim: olha, abandona tudo, porque ele sabia da dificuldade de Abraão de conviver com a família, com os parentes naquele momento, da idolatria das coisas. Mas não era só isso. Deus estava falando: você vai deixar tudo isso para trás, porque eu vou te colocar aonde eu quero que você esteja, e lá sim vou fazer de você uma grande nação. Nós vamos fazer uma aliança, você vai deixar as coisas antigas e eu vou trabalhar no novo na tua vida. Um encontro que muda então a vida de Abraão, muda a história dele de tal forma
que até hoje falamos a respeito de Abraão. Se ele não tivesse tido uma vida transformada, quem seria Abraão? Não sei. Alguém já ouviu falar de Abraão? Eu não. E você? Eu não. Mas quando há um encontro genuíno, e esse encontro é proveitoso, porque tem pessoas com oportunidades que jogam fora. Irmãos criados juntos da mesma forma, o mesmo conhecimento, o mesmo direito, o mesmo investimento, e um se transforma no servo do Deus Altíssimo e outro serve a Satanás. Ou isso não acontece? Um vai muito bem na vida e outro também é muito bonzinho, muito caridoso e vai mal na vida. Porque aquilo que você faz com as suas oportunidades é que vai determinar o que você é, o que você tem. E o Senhor dá a oportunidade. Ouvimos a história de Sansão. Que oportunidade nascer daquele jeito, ser forte daquela forma, enfrentar o inimigo, quebrar as cordas como se fossem fios de cabelo, enfrentar um montão de pessoas e sair vitorioso. E qual é o triste final da história de Sansão? Olhos furados, cegos, e para poder derrotar a última quantidade de inimigo, ele morreu soterrado junto com eles. Era para ser assim a história de Sansão? Era para terminar desse jeito? Mas por que terminou assim? Por que foi interrompido? Por que nós não estamos lendo na palavra de Deus? E Sansão viveu 700 anos, e a tua força foi a mesma do início até na sua velhice, e morreu feliz com os feitos. Porque o plano de Deus, no encontro que Deus teve com ele, na força que Deus gerou, o plano de Deus para ele não se concretizou, porque ele podia escolher o que fazer na sua vida, e o nome disso é livre-arbítrio. Mas Deus já sabia, mas Deus deixou ele escolher. Ele teve a oportunidade, no dia do julgamento lá, como todos nós, ele não vai poder dizer, não Deus, o Senhor sabia. Deus vai falar assim, eu deixei você escolher. Você podia ter escolhido não contar aquilo que não era para você contar, você podia ter escolhido não se envolver com essa mulher, você poderia ter escolhido, eu tive um encontro contigo, te dei a força, te dei a forma de ser vitorioso, e disse o que você não podia fazer. Deus, quando nós o conhecemos, quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Ele falou assim, olha, eu dei para você o manual para você ser vitorioso. O que vai acontecer daqui para frente, se céu ou inferno, é uma escolha sua. O que vai acontecer daqui para frente entre vitória e derrota é uma escolha sua. Se você vai ser cheio do Espírito Santo, homem e mulher de oração, ou vai ser um derrotado, deixando Satanás pisar na sua cabeça, é escolha sua. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Deus deu a instrução, a oportunidade, e espera que esse encontro seja favorável à tua vida, à tua saúde, à tua bênção, à tua salvação. O que você vai fazer nesse encontro? Os encontros são instruções. Você veio na casa de Deus, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Você está ouvindo, porque não é uma mensagem de conto, não é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem extraída da palavra de Deus. E o bom de Deus é isso, que Ele assume o que Ele diz. Ele fala que Ele não volta atrás, Ele fala que a palavra dEle faz aquilo que lhe dá prazer. Portanto, uma palavra extraída desse livro sagrado é um encontro pessoal com Deus através daquilo que ouvimos. Deus entra na nossa mente, vai até o nosso coração, vai nos nossos sentimentos, quando ouvimos a palavra genuína sendo pregada. É um encontro que estamos tendo nesse momento com Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus diz assim, onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que acontece? Ali eu estarei. Estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Ele está nesse lugar. O que você vai fazer deste encontro? Eu por você já começava glorificando. Eu por você já começava dizendo obrigado, Jesus. Eu te agradeço, porque nesse lugar o Senhor está também. Esse encontro vai mudar a minha história. Glória a Deus. Encontros trazem instruções. Você abriu aí no livro de Gênesis capítulo 12, nós lemos até o 3. O versículo 3, lemos até o 2, no versículo 3 diz assim, abençoarei
os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Olha que coisa interessante. O Senhor disse, e ele podia ter dito assim: não, Deus, não vou deixar meus pais, não vou deixar minha terra. Não, eu nasci com esses santos, eu nasci com essas idolatrias, eu vou morrer com essas idolatrias. O Senhor pode mudar o meu coração, eu posso fazer aquilo que o Senhor deseja, mas isso é tradição da minha família. Esse encontro de Abraão com Deus gerou nele consciência de obediência, porque você vê que logo em seguida diz assim: então Abraão partiu como o Senhor havia instruído. Quais são as instruções que Deus tem te dado desde que você se encontrou com Deus? Porque às vezes nós nos encontramos com Deus e começamos a entender o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que é abominável a Deus, e continuamos em alguns trechos do pecado, alguns trechos da abominação, alguns trechos dos nossos desejos. E Deus está falando assim: eu tive um encontro contigo, mandei você deixar essas coisas para trás e partir, porque quem te abençoar vai ser abençoado, aquilo que você fizer vai ter a minha presença. Mas já havia nenhuma instrução, não adiantava ele se apegar à parte assim: olha, Deus falou que quem me abençoar vai ser abençoado, quem me amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Porque não era só essa palavra, deixa a tua parentela. Ele tinha uma situação difícil. Imagina se Deus diz hoje para você, homem, mulher, jovem: olha, eu estou te mandando para outro estado, para outro país, você vai deixar o teu pai, a tua mãe, vai deixar todas as suas coisas e vai partir para um lugar longe e pronto. Muita gente iria dizer: não, como é que eu vou deixar meu pai? Como é que eu vou deixar minha mãe? Como é que eu vou fazer? Imagina aquela época: deixa a tua parentela. Hoje, se você deixar a tua parentela, você pode mandar e-mail, você pode mandar WhatsApp, você pode conversar por meio de videoconferência. Hoje, se você tem... Agora imagina ele naquela época obedecer a Deus, mas acontece que o mais importante para Abraão era compreender, e ele compreendeu que Deus estava fazendo algo através da vida dele, e que ele ia abençoar gerações depois dele, porque quando você compreende que um encontro pode mudar a tua vida, você vai e se rende aos pés do Senhor, você faz aquilo que Ele determina, portanto você é abençoado, a tua parentela é abençoada, e depois você deixa de herança para os seus filhos, que deixa para os filhos deles, que deixa para o seu bisneto, e assim por diante, e as gerações vão sendo abençoadas, porque um dia um servo se rendeu a Jesus, mudou a sua vida e foi transformado. Vai ali ver, pega a família da irmã Conceição de exemplo. Algum dia alguém da família da irmã Conceição passou aqui, viu a faixa, entrou na igreja e se converteu. Hoje você conta: mãe, é filha, é neta, é bisneto, salvo. Por quê? Porque uma pessoa deu ouvido, teve um encontro com Deus, teve uma vida transformada, e hoje tem uma família transformada, e essa família já tem outra família transformada, e essa veio, no caminho um ou outro sai, mas Deus vai lá, laça, agarra, ministra amor, vai ter opção de escolha. Meu irmão, quando você ouve a Deus e entende que Ele teve um encontro com você, nós precisamos mudar a nossa vida. Por isso tem sido pregado que toda palavra deve gerar uma mudança. Encontre-se com Deus, permita que Ele mude a sua história. Vai um pouquinho para frente, você está no livro de Gênesis, Êxodo, capítulo 3. À medida que você for achando aí, diga amém. Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Êxodo. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Aqui está falando de Moisés, dizendo assim: certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, o sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto.
Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus chamou por meio do arbusto. Por meio do arbusto. Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo eu tenho visto a aflição, a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem o quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel, com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. E aí vai. Meus irmãos, olha que interessante. Moisés estava levando uma vida de pastor de rebanho. E Moisés estava tranquilo, de repente ele vê uma sarça, um arbusto pegando fogo, e muito era interessante, porque o fogo não acabava, a sarça não se consumia, alguma coisa estava estranha, eu quero ver isso de perto. E quando ele vai se aproximando, Deus fala com ele: Moisés, eu imagino assim, que apesar de ser uma sarça, deve ter sido um susto. Uma voz: Moisés, e uma voz de Deus, talvez como de trovão, no meio daquele arbusto, e um aviso: ó, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aquilo era um encontro pessoal com Deus. Apesar do encontro ser pessoal, a intenção era que esse encontro gerasse uma transformação tão grande, que esse encontro de Moisés com Deus internalizou nele uma obrigação de ouvir e mudar as coisas da vida dele. Porque Deus fala para Moisés: você vai sair daí de onde você está, você vai procurar o faraó e vai dizer para o faraó: deixa o meu povo ir. Aquele encontro de Moisés estava prestes a gerar a libertação de toda uma nação. Aquele encontro de Moisés estava prestes a mudar toda a história de glória do Egito. Aquele encontro de Moisés com Deus estava causando então o que seria depois a queda de Faraó, que se sentia o Deus daquele lugar, que tinha mão de obra grátis, que açoitava e matava todos aqueles que ele achava que tinha que matar. E de repente Deus diz assim: Deus na verdade sou eu, não você, Faraó. E Faraó levanta a cabeça e fala: esse povo não vai sair. E Moisés: vai sair sim, porque Deus vai mandar isso. E acontece da forma que Moisés falou. Mas por que Moisés tinha autoridade? Porque ele tinha se encontrado com Deus, recebido a instrução de Deus e tinha obedecido a essa instrução. O que acontece então? Uma nação inteira é libertada da escravidão. E o que nós temos lá hoje, o povo de Israel, a nação de Israel, está lá hoje, da forma que está, tendo o poder que tem, reconhecido da forma que são, porque lá atrás Moisés se encontrou com Deus. É isso que nós precisamos ver, que quando nós nos encontramos com Deus e damos ouvidos a Deus, obedecemos a Deus, a nossa vida é transformada, que as próximas gerações recolhem do fruto que Deus deu desse encontro. Quando você diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, você e a sua geração serão abençoados. Quando você diz: Senhor, eu vim e eu decidi, eu não quero mais esse pecado para a minha vida, eu vou para o caminho da santidade, você e a sua herança é abençoada, são abençoados. Quando você diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me da forma que o Senhor deseja, eu quero ser cheio do Espírito Santo, transforma a minha vida, você está tendo um encontro, ouvindo a voz de Deus, sendo transformado, colocando em prática, você verá a glória de Deus. Amém.
virou cobra, aquele cabo de enxada lá, aquela vara virou uma cobra. Vai a parte de Deus, joga lá, e aquela cobra que Deus cria através da vara de Moisés, então consome, come, se alimenta das outras. Olhar um rio que era normal e o rio se transforma em sangue, está tudo bem e de repente morrem todos os primogênitos, e a pessoa está sossegada, de repente vem uma praga de piolho que nem cortando tudo careca resolvia, porque era Deus dizendo assim: eu mandei o meu servo te avisar, libera meu povo. Deus já mandou você avisar muitas coisas, e se for resultado do encontro que você teve com Ele, os milagres acontecerão. Deus já falou para você fazer muitas coisas, e se isso for obediência do encontro que você teve com Ele, milagres acontecerão. Deus já determinou muitas formas de você agir e dizer não ou dizer sim, e quando você responde de acordo com o encontro que você teve com Ele, a bênção virá sobre a tua vida. Ah, mas Deus não falou comigo. Falou sim, está falando de Gênesis até Apocalipse. Tem muita coisa para a gente transformar, para a gente mudar, para a gente fazer. Mas a diferença é que Moisés se encontrou, ouviu e obedeceu. Se você se encontrou com Deus, colocou teu nome no livro da vida, através de ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, você deu o primeiro e o mais importante passo para a sua salvação. Mas esse foi o primeiro convite, o primeiro encontro, quando você disse: Senhor, eis-me aqui, eu quero que o Senhor more no meu coração. Depois disso Ele te ensinou o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é, o que agrada a Ele e o que não agrada. Ele te determinou que ia te pregar o Evangelho. Ele falou para você falar do amor de Deus. Ele disse que você ia poder pôr a mão sobre os enfermos e eles seriam curados. Ele falou que se você quisesse até obras maiores que Jesus fez, você faria. Ele te deu liberdade para pisar sobre serpentes e escorpiões, para expulsar demônios. Ele te deu a liberdade para agir como representante do reino dos céus. Venha a nós o teu reino, assim na terra como nos céus. É o reinado de Deus sobre a nossa vida em qualquer lugar. Senhor, eu te reconheço como rei sobre a minha vida e eu sou o seu servo. Você tem ideia de que você ora no Pai Nosso? É tremendo esse tipo de vida, de atitude, de encontro. Isso vai mudar a tua vida. O seu encontro com Deus, o cara a cara, transformou a tua vida. O pastor de ovelhas no encontro cara a cara se torna então em Moisés o libertador do Egito. Deixar tudo para trás, abandonar certos hábitos, abandonar os deuses estranhos, abandonar a tradição familiar. Abraão fez isso. Mas ele teve como resultado que, olha, qualquer um te abençoar vai ser abençoado, qualquer um te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. No lugar que você for, vai ser abençoado. Você tem ouvido a voz de Deus? Olha na tua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Você já está em Êxodo, capítulo 19. Versículo 5. Na minha Bíblia começa assim: agora se me obedecerem. Mas na outra versão, como é que está, Sérgio, na tua versão? E agora, pois, se diligentemente ouvirdes minha voz. Se diligentemente ouvirdes a minha voz. E tem mais uma versão por aí. Quem está com uma diferente dessa? Pode falar. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e aguardastes a minha aliança. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança. Deus estava falando que, olha, se vocês estão ouvindo e fazerem de alguma forma isso funcionar da forma que eu quero, Ele continua: cumprirei a minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão o meu reino de sacerdote, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Olha que interessante, a aliança que Deus estava propondo para Moisés falar para o povo: se agora atentamente ouvirdes a minha voz. É o encontro
de Deus com o povo. É o encontro de Deus com a nação. Se isso acontecer, vocês serão o meu tesouro especial dentre todos os povos. Sabe, Deus está falando para você. Falou para aquele povo e libertou eles do Egito. Deu carne quando queriam carne, pão quando queriam pão, sombra no sol escaldante do deserto, calor à noite no frio gigante do deserto, eles tinham aquecimento. Chegaram e puderam mandar os seus filhos, porque muitos deles foram morrendo pelo caminho devido à desobediência, mas a sua geração entrou na terra prometida. Por quê? Porque um homem teve um encontro com Deus e depois ele passou as instruções de Deus para aquele povo, e a instrução daquele homem que teve um encontro era que eles também tivessem um encontro. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, se me ouvirem diligentemente, serão o meu tesouro especial. O Senhor está dizendo assim: quando você ouve minha voz, filhinho, eu te tenho como precioso. Quando você ouve a minha voz, meu querido, Deus está olhando para você, meu filhinho, meu amado, minha amada, quando você me ouve, eu trato você como a coisa mais preciosa. É Deus demonstrando o amor dele para aqueles que têm um encontro genuíno com Deus. Portanto, fica para você hoje uma palavra dizendo: se você quer ser transformado, você precisa então ter um encontro transformador, porque eles podiam ter sido salvos entrando na arca, não tiveram um encontro transformador com a arca, porque não tiveram um encontro transformador com Noé, e nem quiseram um encontro transformador que Deus ofereceu através de Noé e da arca. A história do Egito poderia ter sido diferente. Aquele encontro de Deus com Moisés e de Moisés com Faraó, poderíamos escutar hoje: e Moisés se rendeu ao único e verdadeiro Deus, e continuaram sendo uma potência e libertaram os escravos. Mas não foi o que aconteceu. A Bíblia diz que nunca se havia ouvido um choro tão grande em todo o mundo como o choro daqueles egípcios que perderam seus primogênitos. Gente, imagina um luto em cada casa. A gente hoje fica abismado: 100 mortos, 1000 mortos. Imagina uma nação inteira, em cada casa que tinha um filho primogênito foi embora. Mas o encontro transformador de Moisés deu a opção que Faraó tivesse uma sina diferente, uma atitude diferente, mas Faraó constantemente endurecia o seu coração. De que lado você está nessa instrução? Você é como Moisés, ouviu e colocou em prática, ou você é como Faraó, ouviu a mesma palavra e rejeitou a vontade de Deus? O que você vai ser, o que você vai ter, a bênção que você pode ter ou não, está na sua decisão. O que temos, o que temos feito do nosso encontro com Deus? Se você ouvir, obedecer, você vai receber um encontro que mudará a sua história. Hoje, Deus está nesse lugar, e essa palavra é para que eu e você sejamos transformados. Receba essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você que está assistindo esse vídeo, compartilha para Jesus, para que as pessoas tenham oportunidade de ouvir uma palavra transformadora. O que você vai fazer desse conhecimento? Compartilha para que outros sejam abençoados também. Amém. Deus te abençoe em nome.